deixa eu apresentar a Milena, ela vai se apresentar ela mesma, mas... Então, Milena, talvez você esteja um pouco perdida aqui, porque aqui tem o primeiro grupo RIEP, que é o grupo que formou com a Maria Cristina há mais tempo, e ela está juntando hoje o segundo, que está começando agora. Por isso as pessoas foram se apresentando, porque tem um grupo aqui novo que não nos conhece. Então, a gente está fazendo essa mistura aí dos dois grupos para conhecer a avaliação Labirinto. Então, a proposta foi essa. Milena é psiquiatra, é coordenadora do laboratório de autismo da Escola Baiana de Medicina, e ela já trabalha com autismo há muitos anos. Eu não vou falar muito mais, ela mesma se apresenta, e teve a excelente ideia de fazer uma escala de avaliação brasileira inspirada na DOS, né? Então, com você a palavra, Milena. Boa tarde, pessoal. Daniele, muito obrigada pelo convite. Você sabe o meu apreço pelo seu trabalho, meu apreço e a minha admiração. Daniele é uma pessoa muito importante aqui no Brasil, na Bahia, não só pela clínica excepcional que ela é, mas por esse trabalho de articulação. A Escala Labirinto na verdade, um esforço meu e de Daniele para a gente ter um instrumento brasileiro que nos liberte de instrumentos internacionais que não são tão adaptados à nossa realidade e também terminam tendo um custo extorsivo que dificulta muito o amplo uso, né? Eu queria, só antes de começar a apresentar Labirinto para vocês, fazer coro aqui à voz de Silvia em relação a essas empresas que estão entrando pesado com advogado, viu, Silvia? Aqui na Bahia, em São Paulo, os colegas me procuram muito e tem um trabalho muito, muito elegante. Maria Cristina deve ter, Érica Parlato também. Se não me engano, é Green o nome do sujeito que fez esse trabalho, que é justamente indicando que as evidências em relação a uma boa eficácia do ABA não são boas evidências. Sim, e ele compara, inclusive, com outros métodos terapêuticos, indicando que o ABA não tem essa evidência toda. Eu tenho muito, as pessoas me procuram muito justamente porque o plano de saúde não quer pagar uma fortuna para o ABA, então tem essa vantagem, então eles procuram relatórios e laudos que se contraponham a isso. E esse estudo de Green, ele foi apresentado no congresso do INSAR, imediatamente antes da pandemia, 2019. Então, ele tem... um estudo que serve muito, sabe, Silvia, para a gente mostrar que o ABA não tem tanta evidência assim, como é uma revisão de literatura, é uma boa. Se vocês não tiverem, depois eu passo para a Daniele. Eu queria saber como é que vocês pretendem funcionar. Eu sempre apresento slide, e eu acho que é preciso que tenha slide para a gente ver um pouco a configuração da escala. Tudo bem, se for com slide? Tá. Eu queria só avisar vocês... assim, Tânia fez o curso, Tânia está aqui, ela fez o curso, assim, eu vou fazer uma apresentação assim, muito geral, porque Tânia, que acompanhou o curso, ela viu que é um instrumento que a gente leva um tempinho assim, para conhecer, para se familiarizar, e o curso formal que a gente faz é um curso que tem... Aumentou, viu, Tânia, as aulas, a gente mudou um pouquinho a conformação, mas tem mais de 10 aulas, e são aulas teórico e práticas. A gente tem uns filmes com aplicação da escala e com treinamento das pessoas que fazem o curso. Então, se vocês quiserem, depois a gente montar um grupo aqui com vocês, eu tenho o maior interesse e satisfação, porque realmente a possibilidade da psicanálise falar a partir de um lugar de conhecimento que lhe dê estatuto para entrar na área da saúde de uma forma competitiva, nas palavras, usando aí a realidade que Maria Cristina e Silvia falaram, é algo que me interessa muito. A gente poder ter estudos científicos, eu sempre falei isso para a Daniele,
ninguém tem resultado melhor do que você. Como é que não se publica? Como é que você não tem as coisas estruturadas? Né? Então, é preciso que esse saber, esse conhecimento e essa prática clínica de vocês entre realmente nas ciências de saúde para que a gente tenha como opção a barbárie, não é? Como opção a essas coisas que ficam enfiando para a gente goela dentro. Eu sou psiquiatra, pessoal, eu não tenho essa ligação toda com o Motron, não. Na verdade, eu sou psiquiatra, tenho uma formação em saúde coletiva, que, se vocês quiserem, meu lugar de fala é o lugar de psiquiatra clínica e de mestre e doutor em saúde coletiva, e trabalho com autismo há cerca de 20 anos, mais ou menos, e tive um período com Motron lá em Montreal, mas na época eu estava fazendo meu doutorado com Cecília Rousseau, que é uma psiquiatra da infância que trabalha com psiquiatria transcultural. Então, a gente trabalhava com imigrante, como eu precisava de um instrumento padronizado, aí eu fui estudar a DOS, isso lá em 2009, e aí fui procurar Motron por conta disso, porque era o serviço no Canadá que fazia, e depois fui fazer o curso lá em Boston. Então, eu vou mostrar os slides para vocês. Eu queria só saber, Daniele, quanto tempo eu tenho, porque seguramente eu não vou conseguir apresentar nem um quinto do que eu gostaria, mas quanto tempo eu tenho para eu priorizar? Quanto tempo você acha que precisa e a gente negocia aqui? O problema também é vocês aguentarem, porque ninguém me aguenta falando muito tempo, porque eu sou sonífera, né? Tânia me conhece, não é uma coisa que vocês aguentem muito tempo. Não, a gente aguenta, menina. A gente tem quanto tempo? 2 horas? Vamos pensar em 2 horas? São 5 Pronto. horas. Por mim, tudo bem, mas por mim tudo bem. Vamos lá. Não vai dormir, não. Se preocupe, não. 2 horas. E aí vocês interrompem e a gente vai fazendo um diálogo, se for. É um prazer te ouvir, Milena, que oportunidade. No IOF, a Daniela. Tem um barulho. Ari, seu microfone está aberto. Ok, então, o que a gente pensa em termos de instrumento diagnóstico, e essa avaliação que a gente propõe é baseada nesses instrumentos, é uma anamnese, na qual a gente coleta as informações com os pais. Então, a gente tem um modelo de anamnese estruturada para que a gente possa captar as informações em relação aos núcleos de sintomas do autismo, uma anamnese formal, mas com uma estrutura buscando não perder os sintomas do autismo. Se der tempo, eu mostro ela para vocês também. A escala labirinto, então, que é uma avaliação da criança, a anamnese é com os pais, a escala é com a criança, e a gente faz o diagnóstico pelo DSM-5, apesar de não ser um diagnóstico válido do ponto de vista legal no Brasil, mas do ponto de vista assim, de publicação, de estudo científico, a CID-10 não se usa mais, não é? Então, a gente usa o DSM-5, usa a CID-10 só para fazer relatório mesmo. Então, como Daniela e Maria Cristina disseram, a escala labirinto ela tem uma inspiração na A2. O que se usa na América do Norte e na Europa também é o ADIR, que é uma entrevista com 130 e tantos itens, que se questiona aos pais em relação a sintomas que a criança apresenta na idade de 4 a 5 anos, entendendo que é uma idade privilegiada para se detectar os sintomas do autismo, que depois dessa idade alguns sintomas podem desaparecer, então o ADIR se foca, o ADR, nessa fase, não entrevista que está traduzida para o Brasil, mas que não pôde ser comercializada por conta de questões aí de editora, não sei bem, eu sei que está traduzida, tem um artigo, mas não pôde ser usada.
e a A2, que está na segunda versão aí, adaptada ao DSM-5, e que também está traduzida para o português, está validada, mas que não pode ser usada também por essas questões, não é a versão brasileira. Agora, na pandemia, eu soube que a Maya Hervás, que é uma psiquiatra da infância espanhola, muita gente fez aqui no Brasil o curso da A2 em espanhol, não é? Então, é um instrumento que vai ser mais usado agora no Brasil. Quando nós submetemos o nosso estudo para publicação, não é? O estudo de validação está aceito, vai ser publicado agora, já está em fase mesmo de edição na revista. Um dos revisores perguntou isso para a gente, e algumas pessoas perguntam, mas por que um instrumento brasileiro para avaliar o autismo, sendo que o A2 é o melhor instrumento? Que pretensão é essa de fazer um instrumento brasileiro? Para quê? Seguramente o instrumento que você vai fazer não vai chegar aos pés do A2, então não faz sentido, faz mais sentido fazer uma tradução do A2. Então, eu tenho esses 3 arrazoados aqui que me fazem... Eu usei muito a A2, eu uso a A2, eu gosto muito da A2, mas eu tinha algumas questões, algumas dificuldades com a A2, alguns pontos na A2 que não me deixavam satisfeita. Além do aspecto de achar que nós precisamos ter um instrumento que nos liberte, que seja um instrumento nosso, que a gente possa fazer dele o que quiser e que não fique refém do custo todo que é o A2, não é? Então, a pretensão da escala Labirinto é que seja um instrumento que permita identificar os sintomas centrais do autismo para nos ajudar no encaminhamento do diagnóstico, mas que também a gente possa avaliar sintomas associados. Por que é importante avaliar sintomas associados? Porque a gente sabe que é extremamente comum que uma criança com autismo, além dos sintomas centrais, tenha hiperatividade, tenha desregulação do humor, tenha comportamento auto e heterolesivo, e esses sintomas associados, que não fazem parte do diagnóstico, mas que estão comumente presentes, eles são muito importantes na hora que a gente vai fazer as recomendações de intervenção. Se é uma criança que tem hipotonia, por exemplo, essa criança vai precisar de uma fisioterapeuta. Se é uma criança que tem muito sintoma sensorial, é uma criança que vai precisar de uma integração sensorial. E por aí vai. Então, a gente acha que um instrumento de avaliação, e a escala Labirinto, além de ser um instrumento que se propõe a colaborar para a pesquisa, é um instrumento que busca muito fazer uma avaliação clínica bacana da criança, para, a partir dessa avaliação, fazer um encaminhamento que seja um encaminhamento mais específico, porque os encaminhamentos, eles são encaminhamentos muitas vezes genéricos. Então, quando a gente tem a possibilidade de apresentar num instrumento um retrato da criança, indicando quais são os principais problemas e também as principais áreas fortes da criança, eu acho que isso nos dá uma possibilidade de fazer um encaminhamento mais preciso. Além disso, e muito importante para a gente é que seja um instrumento que viabilize o uso no nosso idioma, que seja feito para a nossa população e que seja nosso, que não tenha custo, que ninguém pague para usar. Um instrumento que permita indicar os níveis de gravidade de uma forma mais nuançada. Esse é um outro aspecto muito importante da escala Labirinto. Quem conhece a A2 sabe que a A2 ela tem, em geral, 2, no máximo 3 níveis de gravidade de sintoma. Eu e Daniele quebramos a cabeça por muitos e muitos dias juntas para que a gente conseguisse fazer o 0 como padrão típico e 5 níveis de gravidade. Porque esses diferentes níveis de gravidade, eles permitem para a gente ver não só o comprometimento que existe em relação àquela função ali que a gente está pesquisando, mas ver a potencialidade também. Porque quando você tem
5 níveis, 5 gradações, é difícil, às vezes, na hora que a gente está aplicando o instrumento, a gente conseguir definir, mas, por outro lado, nos ajuda em relação a ver o melhor da criança. A escala labirinto quer isso, ela quer ver o melhor da criança, quer que a criança pode, sim, ainda que ela não possa muita coisa, mas ela pode alguma coisa. Então, a ideia um pouco é essa, de capturar essas nuances. A gente evita módulo de aquisição de linguagem, como o A2 tem. Por que que a gente evita usar o módulo de aquisição de linguagem? Porque na A2 as tarefas são inadequadas para a gente avaliar, por exemplo, adolescentes e adultos que não falam, que não são verbais. Aí as tarefas do módulo 1, elas não são adaptadas, elas são esquisitas para usar para essa população. E eu, pessoalmente, atendo muitas pessoas assim. Psiquiatra atende principalmente autista com retardo, com problema comportamental grave. Então, eu, pessoalmente, e qualquer psiquiatra, a gente tem muito a demanda de fazer uma avaliação boa de adolescente e adulto não verbal. Então, o A2 me trazia esse problema. Tem algumas tarefas que têm problemas culturais. A tarefa do aniversário, por exemplo, quando eu aplicava lá no Canadá, já era uma tarefa que eu não conseguia aplicar. Porque como eu trabalhava com Cecílio Rousseau, com uma população que era de imigrantes, os imigrantes não têm festa de aniversário. Então, quando chegava nessa tarefa, era o maior problema. Aqui no Brasil, eu tenho muito problema com essa tarefa de aniversário para testemunha de Jeová. E não é incomum aparecer em consultório de testemunha de Jeová. Então, a gente fez adaptação, não, a gente não tem tarefas, pelo menos a gente acha que não tem, que implique tanto problema cultural. Acho que basicamente isso. Eu queria, antes de apresentar a escala para vocês, falar sobre uma preocupação minha e de Daniele. Daniele é uma interlocutora muito, que me faz refletir muito, que me faz pensar muito. E a gente tem muito uma discussão em relação a diagnóstico, né? Diagnóstico discordante, que Daniele acha que é, que eu acho, ela acha que não é autismo, eu acho que é, e etc. E isso me faz pensar muito na interface diagnóstica que o autismo tem com algumas condições, e isso vocês vão ver que tem essa marca dessa preocupação na escala labirinto. Então, o DSM-5, ele mudou o diagnóstico em relação ao DSM-4. Tem alguns, Volkmann, que é um sujeito que trabalha muito com diagnóstico em autismo, ele fez uma publicação, Volkmann é esse aqui, essa publicação aqui, mostrando que alguns casos de autismo que eram diagnosticados no DSM-4, como o transtorno invasivo do desenvolvimento não especificado, eles perdem o diagnóstico no DSM-5. Então, no DSM-5, o que consta para alguns desses pacientes que seriam diagnosticados como autismo, né, espectro do autismo sem outra especificação no DSM-4, aqui no DSM-5 eles vão se encaixar com transtorno da comunicação social pragmática, que fundamentalmente são sintomas do autismo ligados à comunicação social e à interação também, mas que não tem o item da repetição, do comportamento repetitivo. Então, isso antigamente no DSM-4 era o autismo não especificado, o Pervasive Developmental Disorder não especificado, né? Not otherwise specified. E agora não, ele cai exatamente nesse diagnóstico aqui. E uma interface bem importante também, que aí é uma coisa que eu venho discutindo muito com Daniele, é a interface do autismo com a regulação do humor.
O DSM-5, ele traz uma entidade nosológica que nasce e morre no DSM-5, que é o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Eu digo que ele morre no DSM-5 porque o CID-11 já não tem mais esse transtorno. E é um transtorno que se caracteriza por crianças que têm um humor que é cronicamente irritável. O diagnóstico é isso, são crianças que têm um humor cronicamente irritável e que têm uma falha no controle inibitório, no sentido de que têm explosões frequentes, que têm reações comportamentais impulsivas e agressivas, têm comportamento francamente opositor e autoritário e agitação psicomotora. Então, essas crianças aqui, pessoal, elas, final da década de 90, anos 2000, elas eram chamadas, era uma coisa que chamava Severe Mood Dysregulation, desregulação severa do humor, que para nós, psiquiatras clínicos, chegou como um transtorno bipolar. Tem um grupo de norte-americanos que é ligado lá ao NIMH, que eles fizeram alguns artigos que ligaram essa desregulação a transtorno bipolar na infância. E nesse período, essas crianças começaram a ser tratadas muito com estabilizador de humor, com medicação para transtorno bipolar da infância. O que os anos seguintes mostraram, e aí tem alguns autores que publicaram estudos assim, bem elegantes sobre isso, mostrando que essas crianças não evoluíram para transtorno bipolar, elas evoluíram para depressão e ansiedade. E aí foi feita toda uma reviravolta, e aí veio esse diagnóstico do transtorno disruptivo da desregulação do humor, que está classificado no DSM-5 na epígrafe dos transtornos depressivos. Então, o transtorno disruptivo da desregulação do humor no DSM-5, um transtorno depressivo. Por que é que eu estou falando tanto nesse transtorno disruptivo da desregulação do humor? Porque existe uma interface monstruosa da desregulação do humor com o autismo. E é uma interface que ela é muito marcante em crianças menores. Depois, o joio vai se separando do trigo. Mas em crianças menores, quando a gente avalia crianças com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, essa interface é muito grande. Por que isso? Em crianças com autismo, a birra é muito comum, a gente sabe disso. A birra é um sintoma associado extremamente comum na criança com autismo, seja pela dificuldade de se comunicar, seja pela hipersensibilidade sensorial. O fato é que a irritabilidade, a birra, o tantrums acontece muito. A birra, ou seja, a irritabilidade e as explosões é o sintoma central do transtorno disruptivo da desregulação do humor. Então, esse é um primeiro ponto de interface. As crianças com transtorno disruptivo da desregulação do humor, elas respondem com birra quando são frustradas, né? A birra, essas explosões homéricas aparecem principalmente quando elas são frustradas, né? Bom, essa reação, ela reflete uma desregulação do humor, mas também indica um funcionamento autocentrado. Criança que não aceita o que o outro quer, que não aceita limite, isso mostra um comportamento autocentrado que vem a ser um sintoma aí central no autismo. Uma outra interface, as birras constantes e a irritabilidade no transtorno disruptivo da desregulação do humor, leva a uma dificuldade imensa de interação e leva à exclusão social. Quando essas crianças entram na escola, quando descem para brincar no playground, ninguém quer brincar com essas crianças, elas são excluídas. E isso faz uma confusão aí, principalmente nesse período da vida, com o autismo no quesito dificuldade de interação social. A dificuldade da comunicação, que é um sintoma central no TEA, ela pode aparecer também como um sintoma associado na desregulação do humor. Então, a dificuldade de comunicação pode também contribuir para a explosão quando ocorrem as frustrações. E aqui vai uma outra confusão entre esses diagnósticos, principalmente eu ressalto nessa primeira fase da vida.
A criança que preenche critérios no DSM-5 para transtorno disruptivo da desregulação do humor, ela pode também preencher critérios para transtorno invasivo do desenvolvimento não especificado. Por que eu digo isso? Porque eu acho que alguns desses casos que eu tinha discussões grandes com Daniele é exatamente por isso, porque são crianças que terminam preenchendo os critérios pelo DSM-4. Pelo DSM-5, já é mais complicado preencher, porque o DSM-5 tem como critério diagnóstico o comportamento rígido e repetitivo. Se a criança não tem comportamento rígido e repetitivo, ela sai da categoria do autismo. Que é exatamente isso, né? Os sintomas que faltam. Então, essa é uma hipótese que eu trago, que o espectro da desregulação do humor, ele poderia estar incluído como um problema, um transtorno do neurodesenvolvimento. É uma coisa que acontece tão precocemente, que a criança apresenta tão precocemente quanto os sintomas do autismo. A criança com desregulação do humor é uma criança que não dorme, é uma criança irritadiça, uma criança que, com 2 anos de idade, ela já apresenta a desregulação bem importante. Bom, suponhamos que seja, de fato, algo que tem a ver com neurodesenvolvimento. Esse algo, ele pode, na primeira infância, ser confundido com autismo. Pode ser essa interface, por causa das dificuldades de interação que são causadas pela pela grave desregulação do humor. Essa é a hipótese número 1. Não é? A número 2 é que o transtorno da desregulação do humor que se encaixa em uma definição mais ampla de TEA. Isso é o que estava lá no DSM-4. Agora não, mas no DSM-4 sim. Essa 2, eu conseguia encaixar uma criança com uma desregulação do humor grave com autismo. E terceiro, que a desregulação também pode ser um sintoma associado do autismo. Então, existe isso que se chama transtorno da desregulação do humor, existe a desregulação do humor que está junto com o autismo. Bom, eu começo agora a apresentar a escala. Não? Essa escala ela foi elaborada por mim e por Daniele e por muitas outras pessoas que contribuíram e que vêm contribuindo desde que a gente começou a fazer o curso. A gente está terminou agora a 4ª edição do curso. A gente terminou reformulando algumas coisas da escala. Daniela e Gustavo brigaram muito por essa reformulação, mas, de fato, a gente viu que tinha alguns defeitos, alguns problemas, e a gente fez a reformulação de alguns itens, né? A gente fez um aperfeiçoamento. A gente tem Nayara Argolo, Laura Giotto, Ana Marta Fonte, tem uma série de profissionais de várias áreas diferentes que participaram com a gente de uma forma muito próxima na elaboração dos itens. E Gustavo, que é meu companheiro lá no Labirinto, que é o coordenador junto comigo, ele tem uma formação muito boa em psicometria e é ele que está ajudando a gente a fazer todo esse processo de validação, porque se não fosse ele, esse instrumento não teria saído, seguramente não estaria validado com toda os detalhes, a necessidade que tem de fazer uma avaliação psicométrica. Essa é a carinha do instrumento e a escala Labirinto, Érica está mandando aqui um recado, aqui são 22 horas. Já faz tempo, Milena, que estou com a câmera fechada porque eu estou jantando, desculpa, é só para me desculpar, mas estou aqui. Tá joia. Bom, o que é que tem assim, de muito parecido com a escala Labirinto e a A2? É que a gente faz uma série de tarefas estruturadas com a criança e, a partir dessas tarefas estruturadas, a gente responde uma escala. Então, está embaixo da cama. Luísa, fecha o microfone. Tem o microfone aberto. Então, a gente precisa fazer as atividades estruturadas para
a partir das atividades que a gente fez, porque nas atividades estruturadas, a gente busca identificar os sintomas, busca ver a resposta da criança, busca checar alguns comportamentos que são típicos do autismo. Então, é preciso que a gente alicie, é preciso que a gente busque esses comportamentos. Então, essas atividades estruturadas têm essa finalidade. Então, a gente tem uma série de atividades que buscam avaliar a interação e a comunicação social. Aí, pessoal, a gente tem os brinquedos que são indicados. A gente tem atividades que buscam avaliar o verbal. Aí é uma atividade que são atividades que têm alguma especificidade, mas a comunicação verbal ela está permeada durante toda a avaliação. A gente tem algumas avaliações para checar como é que está o simbólico da criança. Aí a gente tem, no curso a gente faz isso, a gente tem esse treinamento de como aplicar a avaliação. A gente até mudou, viu, Tânia, o curso agora, porque eu notei que as pessoas não fazem avaliação como recomendado. A gente tem toda quinta-feira uma reunião clínica que pessoas que fizeram o curso, elas fazem a avaliação, porque eu não estou saindo de casa, não é? Então eu fico aqui em casa e quem está saindo faz a avaliação e a gente discute na quinta-feira. E eu comecei a notar que as pessoas não faziam a avaliação como a escala sugere. E se a gente não faz a avaliação como a escala sugere, a gente consegue responder 70% da escala. Mas tem muitos itens que a gente não consegue. Então, se a gente faz uma avaliação estruturada, que todo mundo faz a mesma avaliação, a gente tem a chance de padronizar esse instrumento, de falar uma mesma linguagem. Então, é importante essa parte, né? A gente tem uma parte inicial da criança livre. Eu não vou passar com vocês item por item, não, viu? É impossível a gente fazer isso. O que eu vou mostrar, fazer um retrato aqui para vocês, não é? Então, a gente tem a forma como cumprimenta a criança, sorri para ela, chame pelo nome, se apresente. Eu vou mostrar só esse para vocês verem como é a ideia da escala, né? Observe, o que é que você vai observar nessa abordagem inicial? Observe como a criança responde a essa aproximação inicial que você faz. Ao longo de toda a avaliação, observe de que forma ela se comporta com o avaliador, se ela utiliza o sorriso como forma de aproximação social. Apresentou, explique à criança que vocês vão passar cerca de 1 hora juntos e que nesse período vão fazer algumas atividades juntos. Inicie se sentando no chão. Aqui no Brasil, eu não sei em outros estados, mas aqui na Bahia a gente trabalha muito no chão com as crianças, né? Nos Estados Unidos, na América do Norte, trabalha muito em cadeirinha, sentada na mesinha. Aqui a gente trabalha muito no chão. Então, inicia sentando no chão com a criança, deixa livre por cerca de 5 minutos, e aí a gente vai observar já o interesse da criança pelos brinquedos, se ela brinca de forma funcional e simbólica, se ela convoca você, o avaliador, ou os pais que estão na sala para brincar, se ela mostra espontaneamente algum brinquedo para você ou aos pais. Observe se a criança tem preferência por algum brinquedo para crianças menores do que sua idade. Toda a avaliação é assim. A gente tem o que é para fazer e o que é para observar. Porque isso que a gente vai observar é o que a gente vai usar depois para preencher os itens da escala. É assim com tudo. A gente tem os brinquedos que são usados, a gente não tem um kit de brinquedo. Quem vai usar a escala monta o seu kit, a gente sugere os brinquedos, a gente tem até uns retratinhos que a gente sugere, e a gente tem uma proposta agora que uma ONG chamada FAMA, que é uma ONG para incluir autistas adultos no mercado de trabalho, para preparar autistas adultos para o mercado de trabalho. A gente tem a ideia de fazer
um trabalho junto com essa ONG para eles fazerem esses kits para a gente. A gente achou que é uma ideia legal, mas não é obrigado, quem usa a escala não é obrigado a ter kit nenhum. Você monta o kit com as sugestões de brinquedos que tem aqui. Aí a gente, isso aqui eu tirei para vocês slides do curso, né? A gente mostrando como é que faz a atividade com a bola, como é que faz a atividade com o chocalho. Então, vou dar apenas esses exemplos aqui, só para dar uma ideia como é a escala, né? Brinque de jogar bola para a criança e recebê-la de volta. Observe se a criança recebe a bola e joga de volta para você, se ela recebe a bola, mas joga para o alto, para trás ou para o lado, ou segura a bola para si, ou se ela se mantém indiferente à bola. Observe se a criança se diverte com a brincadeira, se ela sorri, ou se ela apenas realiza a tarefa de uma forma mecânica. Aí a gente segue com a tarefa do chocalho. Tem a tarefa de controle remoto musical. Controle remoto musical, a gente já vê comportamento de esquiva da criança em relação a som. A brincadeira do peão, que é uma brincadeira que a gente se vale muito para a criança que não participa de muita brincadeira, porque a gente sugere um peão que a gente sugere tem esse formato aqui. A gente sugere um peão que a criança precise rodar, e principalmente a criança que tem essa dificuldade motora, ela não vai conseguir. E criança menor dificilmente consegue. Então, ela é uma oportunidade que a gente tem da criança pedir para a gente. O peão é uma atividade maravilhosa para isso. Então, a gente vai ver como é que ela faz isso, né? Se ela bota a mão da gente, se ela faz olhar conjugado, se ela aponta o peão, ou se ela pede verbalmente. Então, essa brincadeira do peão é uma brincadeira bem privilegiada para a gente avaliar aspectos da interação e da comunicação social. Aí tem a tarefa da atenção compartilhada, que a gente tem uma sequência de provas que a gente faz para a criança. A gente recomenda que o brinquedo esteja fazendo um triângulo entre o avaliador e a criança, e aí a gente começa as tentativas, né? Maria olha para Maria e olha para o ursinho. E aí Maria não respondeu, a gente faz 3 vezes cada uma, aí depois vai, Maria, olhe Maria. A gente olha para a criança, olha para o ursinho e olha de volta. Primeiro fala só olhe, depois olha Maria. Depois olha Maria aquele ursinho. Depois olha aquele ursinho ali, Maria, e apontando, a gente apontando. Maria não respondeu a nada, eu vou tentar mais uma coisa, eu vou tentar tocando com ela. Então, e isso é que eu digo para vocês, que a gente vai tentando os níveis de estímulo diferentes. A DOS faz isso também, em várias tarefas. A gente vai tentando os níveis de estímulo diferentes, para quando a gente for responder a escala, a gente ver o que é que a criança conseguiu fazer. A intenção da atenção compartilhada, a gente avalia também. A bola de soprar é uma coisa boa. Aí a gente tem outras tarefas, que são os encaixes com forma geométrica. Os encaixes com animais. Aí a gente tem as orientações muito precisas. Deixa as peças no chão, nomeia os animais e peça a criança para encaixar. A gente bota o tabladinho, bota as peças, encaixa o cavalo. Cadê o cavalo? Depois você desencaixa o que ela fez, segura as peças e pede à criança qual peça que ela quer. Qual você quer agora? Aí a gente vai observar como é que ela pede. Se falando, se apontando, se tomando da mão, que é em geral como o autista faz, se ela faz olhar compartilhado. A gente viu lá no outro lugar, mas a gente pode avaliar em outras ocasiões também. Então, o boliche, a gente arruma as peças do boliche no chão, convoca a criança, aí o objetivo é observar o engajamento dela na brincadeira, se ela fica alegre, se ela compreende a alternância entre um jogador e outro, se ela compreende as regras.
Tá, isso aqui é importante, viu, pessoal? A noção de alternância, ela aparece a partir de 4 anos, né? A gente não vai cobrar que a criança entenda a alternância se ela tem 2 ou 3 anos. E isso é uma coisa que a gente tem lá no manualzinho da escala. No final, a gente tem algumas aquisições que são previstas para aquela faixa de idade. Para, se a gente tiver dúvida, na hora que for preencher a escala, consultar o manualzinho. Isso aqui, por exemplo, né? Saber que uma criança de 4 anos, para ter essa noção de alternância a partir de 4 anos. Suponhamos que a criança não respondeu a nada, é aquela criança muito grave que não respondeu a nada. Aí a gente tem algumas tarefas mais táteis, né? Brincadeira de Dona Aranha, brincadeira de Cadê Achou, brincadeira de pegar a criança para voar, brincadeira de correr atrás, se é uma criança que tem muita defensividade tátil. Então, isso aqui, de novo, é a ideia da gente conseguir o melhor da criança. Não respondeu a nada, mas vamos ver se pelo menos Cadê Achou, ela responde. Vamos ver se pelo menos uma brincadeira mais física, eu levantando ela, fazendo ela voar, ela responde. Aí, a avaliação dos aspectos verbais, a gente avalia a compreensão verbal e não verbal da criança e tem os brinquedos sugeridos. A gente começa avaliando a resposta ao chamado do nome, e aí a gente tem aqui também a forma de chamar, porque a gente chama uma vez, a gente chama 2 vezes, e depois a gente chama 3 vezes, a criança não respondeu, a gente pede aos pais para chamarem, ou então a gente chama a criança oferecendo alguma coisa que seja do interesse dela. Claro que quando a gente chama oferecendo alguma coisa, olha, Daniele, ao sorvete. Daniele vai olhar com interesse no sorvete, ela não vai olhar com interesse no chamado do nome. Mas ela olhou, pelo menos. Então, por isso que a gente tem essa gradação longa, porque a criança não respondeu aquilo que é o quesito, mas ela teve algum nível de resposta. Então, ela não vai cotar no último grau, que é a criança que não responde de jeito nenhum. Esse lance da gradação é uma coisa bem bacana da escala. Então, tem aqui as tarefas, o gesto, né? A gente buscar o gesto, a gente mostrar algum objeto para a criança. Se a criança não fez gesto nenhum, a gente tentar identificar algum gesto, mostrar o carrinho, perguntar se é uma bola. Também, em alguns momentos, estimular a criança a mandar um beijo, dar tchau para a bonequinha, a gente vai guardar a boneca, dar tchau. Então, quando ela não apresenta, né, o gestual. Aí a gente tem a parte de avaliar o brincar dessa criança, avaliar a qualidade dos jogos simbólicos realizados para a criança, se ela inventa brincadeira ou se ela apenas imita as brincadeiras que são feitas pelo avaliador, e se ela faz uma brincadeira simbólica mais desenvolvida, ou se são só cenas fixas. Cena fixa é quando a criança, por exemplo, dá mamadeira ao boneco, bebe no copinho de água. Então, é algo que, bom, é um simbólico, mas ela não desenvolveu nada além daquilo. E aí a gente descreve quais são os tipos de brincar que a gente vai considerar na escala, né? O funcional simples, o funcional composto, o brincar simbólico com cena fixa e o brincar estereotipado. Aí a gente diferencia esses distintos níveis de brincar. E a gente vai contemplar isso lá na escala. Tem alguns aspectos que a gente precisa observar durante toda a avaliação, sorriso, porque esse é um item que faz parte lá de um dos itens da escala. A gente vai observar também contato visual ao longo de toda a avaliação,
o fato da criança aceitar mudanças ou dela brincar sempre de uma mesma forma, se aparece em maneirismo, como é a compreensão dela, observar o nível de atividade, se acontecem episódios de autoheterolesão, atos compulsivos e atos impulsivos, se isso aparece. São coisas que a gente observa, e a gente observa também o tônus. A avaliação de tônus, evidentemente, que a gente sugere uma avaliação muito grosseira, uma avaliação muito superficial, mas é para que a gente fale uma linguagem comum e possa, pelo menos, identificar se existe algum nível de hipotonia. Pronto, fizemos a avaliação dessa forma estruturada. Aí, sempre a sugestão é que quando a gente esteja fazendo a avaliação, a gente anote, porque como tem detalhes, assim, depois a gente esquece, né? Então, a criança, ela me procurou sorrindo, ela veio para mim, entregou o brinquedo e sorriu, então, sorriso de busca. Aí, quando eu brinquei aqui, ela respondeu sorrindo. Então, a gente anota essas coisas durante a avaliação, porque se não for uma avaliação filmada, muita coisa a gente perde. Se tiver outra pessoa junto lá no labirinto, como a gente faz avaliação em grupo, então, sempre uma pessoa faz a avaliação e outra anota o que é observado, né? Mas quando a gente trabalha em consultório sozinho, por exemplo, por exemplo, em consultório eu trabalho com um papelzinho do lado, eu fico anotando porque nem tudo é possível de lembrar. Então vamos ver o que é que a gente avalia, o que é que a gente considerou importante avaliar para fazer parte dos sintomas centrais do autismo. No campo da interação social, a gente vai avaliar a resposta da criança às aproximações feitas pelo avaliador. A gente vai avaliar a qualidade e a quantidade de busca que essa criança faz para o avaliador ou então para os pais, está valendo também se os pais estiverem na sala. E o sorriso social. São esses três itens que a gente vai considerar para avaliação da interação social. Então, com relação à resposta da criança às aproximações feitas pelo avaliador, eu vou ler esse item e alguns só para, de novo, dar uma ideia para vocês da escala. Eu vou mostrar todos os itens, mas eu vou ler só alguns porque senão é impossível. Esse item é avaliado com base nas observações feitas durante todo o atendimento. É preciso a gente ficar atento para a epígrafe do item, porque, por exemplo, isso aqui não é uma tarefa específica, eu vou avaliar como foi a resposta dela durante todo o atendimento. O foco desse item são as respostas da criança às tentativas de aproximação feitas pelo avaliador. Então, aqui o que eu estou medindo é isso. Como é que ela responde quando eu me aproximo, quando eu convoco, quando eu convido para as brincadeiras. Isso é revelado pelo engajamento nas brincadeiras, engajamento que seria um participar colaborando. Nos jogos e nas brincadeiras propostas pelo avaliador. A criança com autismo pode querer fazer a atividade somente do seu jeito, não colaborando com a proposta do avaliador, ou mesmo se opondo. Pode também fazer uma oposição passiva ao avaliador, que consiste em um comportamento de esquiva que se revela com um não engajamento ou indiferença. Por exemplo, a criança prefere brincar sozinha, longe do avaliador, fica de costa, ou se afasta quando o avaliador se aproxima. Então, aqui na epígrafe, pessoal, tanto aqui na epígrafe quanto lá no manual, a gente explicita o que é que a gente quer como resposta. Então, o item 0, por exemplo, é aquela criança que aceita bem a aproximação, ela se engaja rapidamente em todas ou na maioria das atividades propostas. Essa criança cota como 0. Qual é a criança que cota como 1? É uma criança que requer um leve esforço para ela aceitar a aproximação. A criança parece mais tímida no início,
Mas após um leve esforço, ela aceita a aproximação e a criança se engaja na maioria das atividades propostas. Então, essa aqui leve, por exemplo, pode ser uma criança que é tímida, não necessariamente vai ser uma criança que está dentro do espectro. O esforço moderado é quando moderado esforço é necessário, o item 2, né? Para a criança aceitar a aproximação. A criança se engaja em algumas atividades propostas. De 4 a 5 atividades. Aí, por isso também que é importante a gente fazer todas as atividades, porque a gente tem essa quantificação também. Muito esforço é necessário para a criança aceitar a aproximação. Esse é o item 3. A criança se engaja em poucas, 2 ou 3 atividades propostas. Inclui aqui também crianças que fazem atividade apenas do seu jeito ou faz o oposto do que o avaliador se propõe. A gente entende que fazer o oposto é um engajamento às avessas, mas a criança não está alheia ao avaliador. Ela está ali se opondo, que é diferente da criança que está alheia. E a gente considera, por exemplo, que essa criança deve ter uma cotação menor do que a 4. A 4 é muito esforço necessário para a criança aceitar a aproximação. A criança se engaja em uma atividade proposta que, em geral, representa o seu foco de interesse, ou se engaja apenas em brincadeiras de natureza física ou agitada. E o 5, que é a cotação máxima, a criança fica indiferente a qualquer tipo de aproximação do avaliador. Então, eu estou lendo essa item por item para dar a ideia de duas coisas, assim. Primeiro, de que a gente busca avaliar, aqui a gente só está avaliando a resposta da criança à aproximação. A gente usa essa coisa da criança se engajar na brincadeira como uma forma da gente avaliar a resposta àquilo que o avaliador está propondo, porque a gente se aproxima e propõe alguma coisa. Então, é por isso que esse engajamento é uma forma que a gente tem de avaliar a resposta da criança à aproximação. Então tem três coisas aqui, sim, que vão permear todos os itens, né? 3, não 4. Primeiro é saber se aquele item precisa de toda a avaliação ou não. Esse, por exemplo, precisa. Segundo, está explicitado aqui o que é que a gente quer avaliar. E terceiro, isso que está explicitado aparece aqui numa certa gradação, em função da resposta que ela teve às atividades que a gente fez. Pronto, isso é o, digamos assim, é a ideia da escala. Aí depois a gente vai avaliar as iniciativas feitas pela criança de buscar o outro. Aí a gente vai avaliar com base nas observações também da escala toda. Não vou ver um por um, porque a gente ainda tem muita coisa para ver. E o sorriso social, que é outra coisa que a gente avalia, e a gente descreve 3 níveis de sorriso, né? Quando a criança sorri sozinha, isso aqui não é um sorriso social. Quando ela sorri em resposta ao estímulo, isso é um sorriso social, mas quando ela sorri para buscar o outro, isso aqui é o que é mais típico. É o que realmente está presente numa criança típica, a criança que usa o sorriso para se aproximar. E aí a gente tem aqui a resposta em função de como a criança apresentou esse sorriso, né? O 5, por exemplo, é a criança que nunca sorri, ou então a criança que sorri sozinha. Ela vai cotar igual. A criança que ri sem contexto, ela vai cotar igual a criança que sorri sozinha. Bom, então esses foram esses 3 itens para avaliar a interação social. O que a gente usa para avaliar a comunicação verbal, né? A gente está aqui sempre nos sintomas centrais. A gente vai ter um item que avalia a qualidade da linguagem verbal expressiva, a gente vai ter um item que avalia a reciprocidade na comunicação verbal, a gente vai
tem um item que avalia a qualidade do repertório linguístico. Esses itens foi Laura Giotto, que ajudou muito a fazer, e depois Ana Paula Ramos, que é do grupo de vocês, que ela fez o curso, e aí depois a gente reviu algumas coisas que não estavam legais, a gente deu uma retocada nesses itens. Então, a resposta a esse item se baseia nos diálogos iniciados pelo avaliador ou pela criança, ou se não tiver diálogo, no que exista de comunicação verbal. Aí a gente tem aqui no item 2.1, qualidade da linguagem verbal expressiva, aí a gente tem aqui descrevendo quais são as alterações, não é? Inversão pronominal, a gente tem descrevendo, mas tem também dizendo que até 2 anos e meio é comum a criança apresentar inversão pronominal, não é? Então, na escala, por exemplo, se a criança eventualmente apresenta inversão pronominal e ela tem 3 anos, a gente não vai cotar isso como problema. Alteração discreta na prosódia, aí tem aqui descrevendo o que é que a gente considera discreta, o que é que a gente considera alteração marcada, o que é que a gente considera colalia tardia, o que é que considera colalia imediata, com contexto e sem contexto. E perguntas perseverantes. Então, a gente está aqui, tem aqui definindo na epígrafe quais são as alterações de linguagem que são consideradas como típicas do autismo, né? Aí depois a gente vem aqui para os itens para ver o que é que a criança apresentou. Se a criança não fala, pessoal, nada, ela vai cotar como 0. Se é uma criança não verbal, a gente cota como 0. A gente não vai marcar nada porque a gente não sabe se existem essas atipias na comunicação verbal. Em relação à qualidade do repertório linguístico, aí a gente tem o que é, a gente fica aqui separadinho, não é? O que é esperado de 2 a 5 anos e de 4 a 5 anos. Então, veja aqui, para cada marcação, a gente tem para cada faixa de idade. Isso é uma das poucas questões que a gente tem isso de forma tão obsessiva, porque a linguagem nessa fase da vida, ela muda muito, né? Quer dizer, as aquisições são muito rápidas, então a gente faz a exigência de acordo com a faixa de idade. Aí depois, a reciprocidade na comunicação verbal. Vejam que poucos itens têm essa questão de tanto detalhezinho assim de faixa de idade. Aí a reciprocidade, a gente tem aqui a definição, o que é que a gente considera, né? Que é o diálogo iniciado pelo avaliador e pela criança, se refere ao uso da fala com intenção de se comunicar com as pessoas e de responder ao interlocutor. Então, a depender de como é o diálogo da criança, a gente tem aqui a pontuação. E esse é o último item, não, ainda não. Aqui, comunicação não verbal. Então, comunicação não verbal, a gente avalia o contato visual, a gente avalia o chamado do nome, a gente avalia gestos comunicativos, resposta à atenção compartilhada, intenção da atenção compartilhada. Então, a resposta ao chamado do nome está aqui repetindo a forma como aplica, tem lá no manual e tem aqui na epígrafe também, porque tem alguns itens que, apesar de ter no manual, a gente via que as pessoas não aplicavam a contento. Então, para tentar melhorar o desempenho da escala, aí a gente colocou esses itens aqui na epígrafe também, como é a forma de aplicar a tarefa, né? Aí a gente tem a gradação aqui de novo, o contato visual com o avaliador também. Aí a gente tem aqui a gradação, se a criança não faz contato visual nenhum, se a criança olha por poucos segundos e raras ocasiões, se ela olha por poucos segundos em mais ocasiões, se faz contato várias vezes, e aí a gente vai até o 0.
o 3.3, que é a intenção da atenção compartilhada. Então, quais são as estratégias que a criança usa para indicar para o avaliador o objeto que está distante dos dois, né? Então, classicamente, a atenção compartilhada é a gente ver o olhar compartilhado da criança, não é? Mas aqui, na escala labirinto, a gente considera, por exemplo, o apontar. Vejam, eu vou passar esse item, porque esse item é bem interessante. Então, o 0, a criança apresenta olhar compartilhado, conforme descrito na epígrafe. Pode, ao mesmo tempo, vocalizar e apontar, compartilhando com o avaliador seu interesse pelo objeto. Pronto, essa é a criança típica, né? Que ela faz o olhar compartilhado, vocaliza, e aquilo está demonstrando que ela está compartilhando o interesse dela pelo objeto. A gente coloca aqui já na epígrafe, não é que bebezinhos, quem tem esse estudo publicado aqui no Brasil é Carolina Lousada. Carolina Lousada participou da tradução da IMChat com a gente, a segunda versão, e ela faleceu no meio do projeto, é uma psicóloga carioca que trabalhava muito com autismo. Então, com 9 meses, a criança já faz o olhar compartilhado ali com o chocalho no berço. Então, essa é uma exigência que aqui a criança já deve ter, né? Então, repare, o 1, a criança olha para o avaliador e depois para o objeto, mas não olha de volta para o avaliador para complementar. Aí lá no 2, a criança olha para o objeto, podendo apontar e ou focalizar, mas não olha de volta para o avaliador. O 3, a criança indica o objeto para o avaliador, apontando, vocalizando ou não, nem olha, mas a gente considera. E o 4, sem fazer contato visual, a criança puxa o avaliador até o objeto ou coloca a mão do avaliador no objeto. Então, esse item aqui, esse 3.3, ele mostra bem essa missão da escala de obter o melhor da criança. Ela não faz nada de olhar compartilhado, mas ela tem uma intenção. Ela tem uma intenção, ainda que seja para solicitar, colocando a mão do avaliador no objeto, que é diferente da criança que não apresenta nenhum gesto que indique ao avaliador ou aos cuidadores o seu interesse por um objeto. Aí a gente tem essas sutilezas aqui da diferenciação. O 3.4 é a resposta da criança às tentativas do avaliador de atenção compartilhada. Aí a gente tem também a prova, como ela deve ser feita, e aí aqui de que forma que a criança responde. E os gestos comunicativos é uma observação geral durante toda a avaliação, né? Então, aí a gente, é por isso que é importante muitas vezes anotar, não é? Veio uma hora que a criança fez assim, ou que fez o não, se ela faz um gesto, se o gesto dela é um gesto diferente do que seria o comum naquela cultura. Essa semana a gente ficou com uma dúvida com a criança, eu não sei se aí na França, isso aqui tem algum significado? Quem trabalha na França? Isso aí não tem significado, mas talvez em língua de sinais para surdo. Mas... Na América do Norte, isso aqui significa mais, more. E aí a criança fez na avaliação, a criança com um comprometimento seríssimo, mas ela fazia o não e ela fez isso aqui. Então eu fiquei intrigada se ela tinha visto em algum filme, né, more. As psicopedagogas usam muito, e a criança autista aprende cedo a fazer isso, significando que quer mais. Então a gente vê os gestos comunicativos, ou se são gestos estereotipados. Milena. E aí, oi. Tânia aqui, só uma perguntinha em relação, eu estou acompanhando você olhando o manual, né, de quando eu fiz a capacitação, esses textos, né, do que deve ser observado, isso foi acrescentado, né, isso não tinha, pelo menos na minha versão não há, e eu estou achando isso faz toda a diferença,
essa nota que vocês acrescentaram, né? Enfim, estou te Você escutando aqui, estou acompanhando e estou lembrando e estou vendo o quão é importante essa observação que foi acrescentada nessa revisão que vocês fizeram. Pois é, você fez o primeiro curso, Tânia, eu tenho que te passar É, a versão nova. E aí, a partir do curso, foi que a gente foi identificando as falhas, não é? As dificuldades de compreensão. E quando as pessoas do curso começaram a aplicar, e eu comecei a ver as pessoas aplicando, aí eu fui identificando, bom, isso aqui não está sendo visto. Não tá, e o formato do curso mudou todo também, Tânia. legal. Depois, se eu puder ter acesso, eu achei muito rico, né? Essa observação do que é para observar, né? Para além dos indicadores em si, né? Sem dúvida, sem Eu acho que eu dúvida. vou ter que fazer a repescagem, viu, Milena? Porque eu estou desatualizada também. É uma das alterações, né, que a gente pensou juntas, mas eu digo da nova forma de apresentar o novo formato do curso. Uhum. Mas melhorou Isso, bem, achei rico, muito bom. a minha impressão é que tem aumentado muito a confiabilidade, tem aumentado muito o acerto entre os avaliadores, por causa dessas epígrafezinhas, Tânia. Aí, o terceiro, então, foi bom você ter vindo, né? Que você viu que está um pouquinho diferente. Então, em relação o último grupo de sintomas, que é comportamento rígido e gesto repetitivo, a gente avalia interesses restritos e rigidez, a gente avalia maneirismo, a gente avalia sintomas sensoriais e a gente avalia brincar, simbolização. Isso aí também mudou, viu, Tânia? Esse aí mudou bastante. Comportamento rígido, estereotipado e maneirismo. Aí a gente tem esse 4.1, que é para avaliar o brincar da criança, e aí tem aqui a epígrafe, né, definindo o que é brincar funcional simples, o que é brincar funcional composto, o que é brincar simbólico, o que é brincar estereotipado. E tem também o que é que se espera, né? Crianças entre 2 e 3 anos brincam de forma funcional com vários brinquedos. Crianças de 3 a 4 anos já começam a fazer brincadeiras simbólicas e espontâneas. Crianças de 4 a 5 anos já têm uma capacidade maior de fantasiar, para que a gente não cobre um brincar simbólico mais elaborado de uma criança de 2 anos e meio, de 3 anos, 4 anos, que a gente já vai cobrar de uma criança de 4 anos. Então, isso aqui está lá no manual e a gente botou aqui também na epígrafe justamente para facilitar essa linguagem comum. A dificuldade de mudança, interesse restrito, a gente avalia os comportamentos que expressam que a criança resiste à troca de brinquedo, objeto ou à troca de atividade. Desenhar, usar o celular, ficar o tempo inteiro brincando de uma mesma forma, alinhando. O 4.3, a presença de maneirismo. Isso nem sempre é evidente, a gente separar maneirismo de comportamento sensorial, mas a gente tenta separar aqui, indicando que os maneirismos são movimentos repetitivos e ritmados, que são executados sem uma finalidade, são intencionais, e o exemplo, né, o balanceio do corpo e da cabeça, o flapping, estalar os dedos, bater as mãos, e a gente não cotar aqui movimentos que claramente estão associados a hiper ou hiporreatividade sensorial. Porque hipo e hiperreatividade sensorial vai ser nesse item daqui, no 4.4. Então, é um item para maneirismo e o item para reatividade sensorial. E aí aqui a gente descreve, né, o que a gente espera.
E aqui tem umas observações também, nesse caso aqui, para identificar com maior precisão os aspectos sensoriais, os pais devem responder o questionário sensorial. Isso porque Ana Marta Ponte, ela fez um questionário muito bacana, ela fez um questionário muito bacana de reatividade sensorial. E aí não está pronto ainda, não está disponível. Tudo da gente está atrasado por conta da pandemia, porque para a gente aplicar em escola é complicado. Felizmente que essa versão a gente tinha conseguido aplicar ainda, né? De 2 a 4 anos. E aí, pessoal, entra, viu, Maria Cristine? Não é a DOS brasileira, não. Aqui entra uma coisa que não tem nada a ver com a DOS, que são os sintomas associados. E aí, a importância que a gente dá aos sintomas associados é para que a gente possa identificar melhor o fenótipo do autismo dessa criança. Assim, a gente identificou os sintomas centrais, mas a gente quer saber se é uma criança que tem comportamento opositor, irritabilidade e exclusão, que são aqueles sintomas que caracterizam o transtorno disruptivo da desregulação do humor. A gente quer saber se tem impulsividade, quer saber se tem auto e heterolesão, aqui está agressão, mas é lesão. Então, a gente tem alguns itens para avaliar a cognição. Então, a gente tem esse item para avaliar a compreensão, a gente tem esse item para avaliar a execução de tarefas, e a gente tem esse... Opa, duplicou. E a gente tem um item para avaliar habilidades. Então, a cognição, a gente tem 3 itens. Cognição que a gente quer tentar identificar, às vezes é uma criança que tem muito comprometimento do espectro do autismo, mas que tem algumas habilidades que são muito sutis. Aí a gente quer, através dessas 3 questões, tentar identificar essas habilidades que nem sempre são perceptíveis. Aí a gente tem esse item que avalia comportamento opositor, a gente tem esse item que avalia irritabilidade, e a gente tem esse item que avalia explosões de raiva. Depois a gente tem um item que avalia impulsividade. Aí tem descrito o que é que a gente define como impulsividade, porque o que essa escala define como impulsividade, por exemplo, é uma coisa muito específica. A impulsividade se refere a atos impulsivos, como jogar coisas pela janela, derrubar objetos, empurrar pessoas, cuspir ou bater em alguém, puxar os cabelos. E a impulsividade ela não ocorre em resposta a situações de excesso de estimulação sensorial ou frustração. Se ocorrer como excesso em relação a isso, pode entrar no item de heteroagressividade. Ou então pode entrar nesse item de exclusão, se for por causa de frustração, entra nesse item exclusão. Se for por causa de uma invasão sensorial, entra lá no item agressividade. Esse impulsividade são esses atos que é bem característico, é bem típico de autista, e que não tem, a gente não sabe por que é que tem isso. Não é porque está frustrado, não é porque está com um incômodo sensorial, a gente não sabe bem por que é que acontece. Aí a gente cataloga aqui nesse item impulsividade. Hiperatividade, aí a gente tem também aqui a gradação. Hipoatividade, a gente tem a gradação também. Comportamento heterolesivo, aí o comportamento heterolesão consiste em bater, arranhar ou tentar morder ou empurrar as pessoas ou danificar patrimônio. Ocorre diante de situações de excesso de estimulação sensorial ou frustração nas atividades repetitivas, rituais e ou interesses, que é o conceito de intrusão de campo. Ou ainda pela dificuldade de comunicar o que deseja e o que sente. Comportamento autolesivo, que também entra na mesma descrição aqui. Falando baixo, viu, Milena? Aumente aí um pouquinho o volume. Tá, e vou chegar mais perto.
comportamento obsessivo compulsivo, e a gente tem um último tópico, que são as alterações somáticas. Aí a gente tenta também identificar se essa criança tem algum problema de controle de esfíncter. Por que é importante isso? Porque controle de esfíncter, alteração de controle de esfíncter é um terror para as mães. Então, se a gente tiver isso codificado nessa avaliação, que é um retrato da criança, a gente vai poder dar esse retorno, a gente vai poder, digamos assim, priorizar isso. Também a gente avalia o sono. Bom, cumpre salientar o seguinte: a partir daqui, alterações somáticas associadas é tudo da anamnese. São tudo dados que a gente colheu na anamnese, não tem nada a ver com a avaliação da criança. Então, alteração de controle de esfíncter, sono, se tem problema gastrointestinal, se tem problema respiratório, o tônus não, o tônus é da avaliação. Se tem síndrome, alteração neurológica ou dismorfismo, se tem episódios pré ou pós-natais, e se tem epilepsia, especificar se está tendo crise durante a avaliação, porque se a criança está tendo crise na avaliação, essa avaliação está comprometida, então é preciso que isso seja notificado. E aí a gente a gente faz a somatória dos sintomas centrais. Sintoma associado é só descritivo. Para a gente fazer ponto de corte, para ver se a criança está acima ou abaixo do ponto de corte para o autismo, são só os sintomas centrais. Aí a gente faz o score global e a gente faz o score por cada sub-item. Por que o score por cada sub-item? Porque, por exemplo, digamos que a criança, o ponto de corte global da escala é 12, né? Então, a criança precisa cotar maior ou igual a 12. Se ela tiver um score maior ou igual a 12, ela cai dentro do espectro do autismo. Mas digamos que ela tem um score altíssimo aqui e aqui, mas não tenha score nenhum aqui, ela não vai entrar no diagnóstico. Por quê? Porque o DSM-5 não aceita mais esse diagnóstico. Então, é preciso que ela, além de preencher o ponto de corte global, ela preencha os pontos de corte das subescalas. Gustavo fez uma calculadorazinha. Também você não teve acesso a isso, Tânia, isso é novo. Gustavo fez uma calculadorazinha que a gente coloca o score e aí já sai se está dentro ou fora do ponto de corte. Uma calculadorazinha no Excel. Bom, isso aqui eu não vou passar de jeito nenhum, eu só vou mostrar para vocês. Esse é o manual das aquisições esperadas, né? Então, a gente tem o que é esperado na motricidade, no controle de esfíncter, compreensão verbal, não verbal, interação, em função da faixa de idade, né? E depois de 3 a 4 anos, o que é esperado, de 4 a 5 anos, porque é de 4 a 4 e 11 meses, né? Então, mais ou menos de 4 a 5 anos. E aí a gente tem a anamnese, né? Que eu também não vou mostrar, só vou passar para vocês, não é? A anamnese como anamnese comum, queixa principal, história da moléstia atual, e aí depois a gente vem com algumas questões específicas em relação ao desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal, questões referentes à interação social, atividades restritas. É uma entrevista semi-estruturada, não é estruturada com cotação como a escala, não, é uma entrevista semi-estruturada. Como é que a criança se comporta na escola, antecedentes médicos, dados de gestação, história de vida, antecedentes familiares, interrogatório sistemático, para a gente ver se tem alguma outra alteração, a pesquisar o sono, sensorial, cognição. Isso aqui a gente vai usar para responder
aqueles itens de sintomas associados, alguns itens de sintomas associados e aqueles itens finais da escala. Dados sociodemográficos, exame psíquico, que aí cada um preenche seu exame, e aí a gente finaliza com uma lista de problemas, uma lista de potencialidades e o diagnóstico pelo DSM-5, e depois a gente sugere também que faça a escala de impressão clínica global. No labirinto, a gente faz a CAS também. Claro que aplicando a escala labirinto, a gente é inteiramente capaz de responder a CAS. A CAS é uma escala simples. E como a CAS é um instrumento que mundialmente é conhecido, né? Apesar de não ser um instrumento muito bom, a dose é muito melhor, mas a gente aplica os dois juntos, até porque a gente está em processo de validação, então a gente precisa se ancorar em um instrumento que seja validado.